Vamos embora, pessoal. Palpites desta terça-feira. Separei dois joguinhos para vocês, mais uma aumentada num jogo de eliminatória, ok? A gente tem aí palpite pro jogo do Brasil e pro jogo do Botafogo. E na abertura aqui eu vou deixar algumas supercotações para vocês. A primeira delas, Fla-Flu com odd 2 para ter pelo menos um gol no jogo. Esse tipo de promoção da Superbet costuma não durar muito porque tem um número determinado de usuários. Então o jogo é só amanhã, mas eu já vou deixar aqui para vocês de uma vez porque pode ser que amanhã não esteja disponível. Se amanhã estiver disponível de novo, eu vou reforçar com vocês essa aumentada. A segunda, 3,65, cotação aí pro Brasil, dá pelo menos 3 chutes no gol e ganhar o primeiro tempo diante da Tunísia. Achei interessante também, essa dica está analisada lá no nosso Insta detalhadamente e você pode pegar, link também no primeiro comentário fixado, e tem diversas outras super cotações para hoje também, que estão lá no nosso grupo gratuito, que chegou a 17 mil pessoas, então participe com a gente, tá muito legal lá, nossa equipe mandando muitas dicas boas e o pessoal tá curtindo demais e vamos que vamos, beleza? Rodar a vinheta para vocês passar os palpites de hoje, que seja uma excelente terça de bets pra gente. E vamos embora, pessoal, para os palpites desta terça-feira. A gente começa com o jogo do Brasil, amistoso internacional contra a Tunísia. Eu vou falar para vocês, eu gostei bastante da atuação do Brasil diante do Senegal, uma atuação muito imponente, um primeiro tempo muito forte. O Brasil foi muito impositivo, criou muitas chances, fez 2 gols e depois administrou o confronto. E é bom lembrar que Senegal é uma forte seleção e que vinha invicto, tem vários jogadores aí de renome mundial. O Ancelotti ficou satisfeito, então a tendência é que ele vai repetir o time, fazendo algumas mudanças aqui, eventualmente por conta de algum desgaste, principalmente testes, né? Nesse momento é o mais importante, mas os testes devem ficar mais para o segundo tempo. O Brasil nesse 4-2-4 aí, Casemiro jogando muita bola, Vini Júnior também foi muito produtivo, Matheus Cunha perdeu um gol, mas jogou bem, e destaque aqui pro Estevão, né, cara? E fica a dúvida, né? Onde que vai entrar o Rafinha nesse time? E o Neymar eu nem falo, eu acho que ele não tem vaga não, mas se tiver em condição, leva para a Copa no banco, porque em 15, 30 minutos ele pode decidir. O Brasil se caracteriza aí, sob o comando do Ancelotti, sobre um domínio de confronto e muitas criações, muitas finalizações, muitos chutes, então a aumentada 3,65 de Brasil para ganhar o primeiro tempo e dar pelo menos 2 chutes a gol, eu acho interessante, recomendei para vocês no início do vídeo e estou reforçando. A Tunísia, por sua vez, aproveitou a data FIFA também para poder fazer alguns amistosos e muitos testes, se classificou de forma muito tranquila para a Copa do Mundo, foi uma seleção invicta praticamente nessa fase, né, teve 9 vitórias e 1 empate, 28 dos 30 pontos possíveis, é uma seleção que tem alguns jogadores conhecidos também, uma seleção de forte marcação, mas que tecnicamente é inferior à seleção brasileira, pode engrossar, fez um jogo, uma vitória de 3-2 sobre a Jordânia, mas hoje deve fazer muitos testes e deve jogar um estilo um pouco mais reativo aqui diante do Brasil. Eu achei a cotação do Brasil uma cotação de 1,20 para amistoso, sempre acho um pouquinho arriscado aqui. E vou fazer nesse jogo o seguinte, pessoal, pegar a vitória, né, do Brasil ao vivo, de 1,60 ou mais, acho interessante. Estou posicionado pré na aumentada da 3,65. E outra dica que eu acho interessante é a dupla, né, com a vitória do Botafogo sobre o Sport, já é o segundo jogo, né. O Botafogo, ele tá numa situação de classificação aqui, onde ele tá brigando por uma vaga na próxima Libertadores. Ele tem que se colocar aqui entre essas posições, ficar longe o máximo possível de São Paulo e de Bragantino, mas a briga principal aqui é com o Fluminense. Pode ser que abra outra vaga aqui, o Cruzeiro mesmo tá na Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras na própria final da Libertadores, mas ainda assim o objetivo é terminar o mais alto possível na tabela. O Botafogo, como eu falei pra vocês, ele vive problemas internos, questão de SAF e tudo mais, parece que tem salário atrasado, mas o time tá conseguindo jogar bem e chega invicto, que nos últimos 5 confrontos é a melhor sequência do Davi Ancelotti sobre o comando do Botafogo em termos de invencibilidade. Não é um grande desempenho, mas são 3 jogos sem sofrer gols, o que é um ponto positivo, com 2 empates fora de casa, coisa que também não vinha acontecendo. O time aqui vai ter o mesmo esquema, né, com 3 meias, e o Savarino, Santi e Joaquim vão municiar aí o Arthur Cabral à frente, ele recuperado também. É uma boa tendência aqui de pressão do Botafogo, que em casa, no campo sintético, consegue se impor na maioria dos confrontos. Vou até filtrar aqui os critérios casa fora para vocês verem o desempenho do Botafogo. Ganhou do Vasco 3-0, do Bahia, do Galo, perdeu pro Flamengo normal e teve na frente do Santos e acabou entregando o resultado. Quem vem muito mal no campeonato no geral, acabou de ser rebaixado diante do Flamengo matematicamente, com muitas derrotas dos últimos todos os jogos, é o Sport, que chega aqui já em reformulação. O time, para poder piorar, ainda tem 2 desfalques, que foram os 2 expulsos diante da derrota do Flamengo. O time até conseguiu sair na frente, mas depois se perdeu. O Riquelme tem a negociação avançada aí para poder defender o Botafogo e deve ser uma baixa. À frente não tem o Derek Lacerda também, que foi afastado, Matheus Alexandre, Ramon Menezes suspenso,
Zé Lucas tá cedido à seleção, Pedro Augusto e o Hereda, todos esses são baixas hoje, tá? O Sport também tem alguns jogadores pendurados e já fica de olho aí nesses amarelos do Sport, porque o jogador quer férias o mais cedo possível aí. Então nas últimas rodadas, esses jogadores pendurados do Sport que estão aí na tela pode ser uma boa. É de se esperar uma vitória do Botafogo. Eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês. Primeiro, como eu falei, a dupla Brasil e Botafogo, acho interessante. Segundo, essa aumentada da Superbet para o Botafogo ter pelo menos 5 escanteios e 2 gols, achei bem interessante também, tá? Cotação 2,30, aumento legal, tá? Link no primeiro comentário fixado e lá no grupo gratuito. E pro dica aqui do vídeo, né? Vamos na vitória do Botafogo ao vivo também, tá? Handicap esticado sempre tem um pouco de resistência, ainda mais o Botafogo, que é um time que faz o gol e não continua pressionando, ele meio que senta em cima da vantagem. Então é um pouco de receio que eu tenho. Pode ver que as vitórias do Botafogo aqui não costumam ser por larga margem. Vou até filtrar nos últimos 10 aqui pra gente ver. Ele cumpriu o handicap 2 vezes só apenas nos últimos 10 jogos. Ok que o Sport perdeu aqui, mas 1, 2, 3, 4, 5 por handicap fora. Fica dependendo muito do Botafogo aqui, mas esse estilo do Botafogo me tira e eu vou nessas dicas aí pra vocês. Beleza, pessoal? Então pra hoje, esses são os meus palpites. Pra poder finalizar, vou deixar pra vocês uma odd alta. E a gente acertou recentemente uma odd 26 na Chape, né? Outra odd 26 no Flamengo. E hoje eu vou deixar aqui uma para as eliminatórias, que é no jogo da Escócia contra a Dinamarca. A Escócia precisando de vencer, a situação do grupo aí. 11 pontos para a Dinamarca, 10 pontos para a Escócia. Vou até abrir aqui o jogo para vocês. Ó. O que acontece? No grupo, a gente tem Escócia em segundo e Dinamarca primeiro, ou seja, a Dinamarca joga pelo empate para ir direto para a Copa, e a Escócia joga em casa. Então eu vou pegar uma pressão da Escócia tentando fazer o gol, finalizando, criando cantos aí, diante da seleção da Dinamarca, que é um pouco mais forte, né? Mas achei interessante e fica essa odd de 34 aí para vocês, beleza? Para mais super cotações, link no primeiro comentário fixado no meu grupo gratuito do Telegram. Chegamos a 17 mil pessoas lá, tô bem feliz. Recentemente falei que tinha 15 aqui, agora já tem 17. E vamos seguir nessa toada positiva, beleza, pessoal? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets nessa terça.